paz de Yahshua Mashiach seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Amados irmãos, nós estamos aqui de volta, Ensinos de Yahshua. Hoje nós vamos trabalhar o ensinamento aqui que o papai nos dá a respeito das duas testemunhas, porque ainda tem muitos irmãos no nosso meio que ainda têm dúvida, né? Verdade. Porque ainda fica titubeando entre dois ensinos, né? Fica titubeando entre dois ensinos e isso não é bom. Por que não é bom? Porque a palavra fala que nós não podemos ficar com dúvidas. Por quê? Porque com dúvidas isso é um território para o inimigo agir contra aquele que está duvidoso, né, irmãos? E eu falo assim com os irmãos têm muita resistência da palavra, sabe? Prefere ouvir coisas estelares, ficar ouvindo, olhando para o céu, né? Ficar olhando ali estelar, ficar olhando conjunção, ficar olhando ali momento de ligação de dois planetas, um planeta encostando com o outro, vai ser um arrebatamento iminente por causa disso. Irmãos, isso aí é um ensino de Mateus, o evangelho anátema, entendeu? O evangelho anátema de Mateus. Você não vê sinal ali no sentido de ficar vindo reis magos, que encontrou uma estrela no céu, seguiu a estrela, foi lá. Isso aí é evangelho anátema de Mateus. Tá entendendo, irmãos? Você tem que seguir o evangelho, escritura de Lucas. E isso não é narrado e não tem absolutamente nenhum sentido. E a palavra fala que o menino crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens na palavra de Yahweh. Ele não ficava lá, vamos ficar olhando aqui, deixa eu fazer um estágio lá com os sábios do Oriente, nada disso. Yahshua, ele se focava na palavra, e é na palavra que nós temos que focar, irmãos, nos dias de hoje. Porque a palavra é maravilhosa, ela se revela, e ela se revela para aqueles que buscam, ela se revela para aqueles que querem a verdade, tá entendendo, irmãos? Exatamente. A verdade. Então, nós vamos fazer o invocar, irmãos, para a gente começar o estudo. Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Ó Yahshua, ó Yahweh, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui, usa-nos como vaso na tua presença. Sim, meu Pai. Queremos ser instrumentos para trazer a verdade, a revelação da tua palavra, trazer uma palavra de fortalecimento ao cansado, uma palavra de esperança ao desanimado, que possa se levantar e entender que o nosso Redentor vive e Ele fará justiça àqueles que estão clamando por justiça. Sim, prontamente fará. Ainda que pareça tardio, Ele fará. Papai, gratidão por tudo, fala conosco, instrui teu povo, orienta teu povo, porque tudo, papai, está debaixo do teu controle, nada fugiu do teu controle, inclusive as próprias escrituras sagradas. Tudo está e sempre esteve debaixo do teu controle e tudo é feito conforme a tua vontade. Sim. Por isso, papai, abençoai esse estudo de hoje, no nome de Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, aproveitando aqui, nós vemos mais uma vez aí muitos que vêm até nós, eles não vêm para aprender, né? Eles querem
vêm para criticar, né? A palavra é essa. Eles não querem aprender, eles querem criticar, e eles criticam inclusive a respeito do invocar, né? Invocar 3 vezes, como se a gente fizesse algo repetitivo, né? Como criticando vãs repetições. Como que invocar Ial poderia ser vã? Como? Vã repetições. É muito triste de ver uma pessoa em tamanha escuridão. E nós, irmãos, que nós estamos invocamos 3 vezes, isso fique claro, porque assim os israelitas, eles faziam quando eles estavam invocando o nome de Ial sobre uma criança que estava ali sendo apresentada a Ial. E ali eles colocavam, com a bênção sacerdotal, eles invocavam 3 vezes, para que a bênção de Ial e a proteção de Ial infundisse sobre aquela criança. Exatamente. E também invocamos 3 vezes, porque é a ordem de todo varão subir a Ial Shalom 3 vezes no ano, para comemorar 3 festas específicas. E naquele momento que ele subia, ele invocava. No momento que ele subia de novo, ele invocava. E nós estamos lembrando esse ato, né? De lembrar que Ial é tudo para nós. Ial é tudo para nós. E nós estamos aqui clamando, invocando. Ial vai ouvir a nossa súplica e vai nos responder. Em breve deixaremos essa terra. Em breve. Amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 2 testemunhas, né? Muitos irmãos, como eu falei, ainda têm dúvida a respeito das 2 testemunhas e a gente precisa entrar aqui no básico. Por quê? Porque nós temos que trazer ainda para os irmãos, porque é uma pergunta dos irmãos ainda, quem está cuidando das 2 testemunhas lá em cima, né? E nós temos essa resposta. O Pai já nos revelou na palavra quem estão cuidando das 2 testemunhas lá em cima. Mas antes de nós entrarmos nisso, temos que entender quem são as 2 testemunhas. E temos que entender que as 2 testemunhas já foram atuantes no passado. E ainda tem uma participação ainda para elas agora no final dos tempos, muito importante. E elas também fazem parte desse grupo seleto, desse grupo de anciãos, que compõem os 24 tronos ali, que vai estar ali ocupados, né, nos palácios de marfim, ali quando Ial filho assentar, depois que nós tivermos expulsado o dragão e os seus anjos dos lugares celestiais. Eles também fazem parte desse grupo de anciãos. Você vai entender isso em breve. Então vamos começar, irmãos, a respeito das 2 testemunhas. Naquele momento em Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 1. A gente vai começar aqui essa palavra, tá, irmãos? Diz assim: Ial lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro e se prostrou por terra. Isso. Então, amados irmãos, aqui, quando está falando Ial lhe apareceu, foi Ial mesmo, irmãos? E é isso que tem gerado muito problema de entendimento, tá? Quando você está vendo aqui esses 3, né? Esses 3, um ali era o quê? Uma face de Ial, tá? Uma face de Ial. E os outros 2 eram anjos que acompanhavam este, que tem uma face de Ial. Por isso que a palavra fala,
Ial lhe apareceu no carvalho de Mambré. Ial mesmo? Foi Ial mesmo? Foi aquele que está escrito em 2 Timóteo. Vamos abrir essa passagem, irmãos? 2 Timóteo. É o 2º ou 1 Timóteo 6, irmãos? Primeiro Timóteo 6, vamos lá. Aqui fala assim, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui imortalidade, que habita uma luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver. A ele honra e poder eterno, e assim seja. Então aqui você vê o soberano, o único soberano que possui imortalidade. Quando fala possui imortalidade, que nunca morreu, né? Não teve morte, né? E ele é Ial Supremo. Ial Supremo e habita em luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver. Mas como é que você está vendo ali a palavra? Falando que ele está viu falando Ial. que ele... Ial apareceu para ele. Ial apareceu para Abraão. Está entendendo, irmãos? Por quê? É Ial soberano que está aparecendo para Abraão? Não. São o quê? Os enviados. E ali especificamente a face, né? Uma face. Olha aqui para mim, olha. Eu tenho uma face direita e uma face esquerda. Ial tem também 2 faces, né? 2 faces. E agem por ele. E essas 2 faces é uma representação do quê? Aqueles que falam por ele e aqueles que se apresentam por ele. Exato. Se apresentam por ele. Por que se apresentam por ele? Por quê? Porque Ial habita em luz inacessível, que homem nenhum viu, nem pode ver. Nem pode ver. Entendeu? Por quê? Porque se vê, morre. Exatamente. Entendeu? Se vê, morre, porque é tamanho o seu poder. Então, ali, quando nós estamos vendo essa passagem, isso já é para trazer um pouco de esclarecimento, né, irmãos? Por quê? Porque os irmãos pegam e a gente fala assim, Ial criou o céu e a terra. Aí os irmãos pegam e falam assim, não é Ialcha não. É Ial. É Ial, é o Supremo. Mas a gente mostra a passagem em Colossenses capítulo 1, né? Colossenses capítulo 1 ali, quando fala versículo 15 em diante, está falando assim, olha... Primeiro fala que ele é a imagem de Ial invisível. Imagem de Ial invisível. Por que é imagem? Porque é a face. A face, uma face. Tem 2 faces, é uma face. Exatamente. Então, Ialcha, ali, a gente já falou que depois que ele foi introduzido na terra, passou pelo sacrifício, quando voltou para a terra ali, depois que foi ressuscitado, recebeu o nome acima de todo nome, que é o nome de Ial Filho, Ial Valente, o forte e valente, e foi convidado por Ial Supremo para estar sentado à destra dele nos lugares aonde? Na luz inacessível, até que os inimigos dele sejam colocados na terra. Escabelo dos pés, link com Isaías 66:1, que fala, o céu é o teu trono e a terra escabelo dos teus pés. Então as escrituras conversam assim, ela conversa para sábio, mas para sábio que estuda as escrituras. Não é sábio que fica olhando Stellarium, entendeu? Fica lá estudando seminário teológico, nada disso. Isso aí, eles vão continuar na obscurecimento do entendimento, entendeu? Então, vamos lá. Quando a gente pegou essa passagem de Gênesis 18, e a gente foi agora para Colossenses, né? Vamos lá em Colossenses, só para lembrar os irmãos. Vamos. Por quê? Porque os irmãos batem na tecla e falam assim, não, aqui está falando que é Ial. Está falando que Ial, né? Ial criou, Gênesis 2, Gênesis 1, Ial que criou. Aí a gente confronta com esse entendimento aqui, que Ial, ele apareceu para quem? Para Abraão, ali próximo do carvalho de Mambre, no momento mais quente do dia. Aí eu falo, é o próprio Ial que habita em luz inacessível ou é uma face dele? É uma face dele, irmão. E quando está falando lá em Colossenses 1:6, vamos lá, Colossenses 1:15, vamos lá.
Pode dizer assim, Colossenses 1,15. Ele e Alcha. Não é ele e Al, não. É ele e Alcha. Ele é a imagem de Al invisível. Ó, e é por isso que é ele e Alcha. É a imagem de Al invisível. Senão é Al imagem de Al. Uai, nunca. Tem jeito. Ele é a imagem de Al invisível. O primogênito de toda criatura. O primeiro ser gerado, ok? Dizendo, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e Alcha, e para ele e Alcha. E continua. Aí fala, é antes de tudo, e tudo nele subsiste, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve-ao fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue no madeiro. Pelo sangue de Al? Não. É o sangue de Al? É Al que desceu? É Al saiu da luz inacessível, veio aqui na terra, virou criancinha, cresceu e foi morto? Porque lá está falando assim, aquele que tem a imortalidade. Espera aí. Se está falando aquele que habita na luz inacessível tem a imortalidade, ele não poderia ser morto. Exatamente. Então, quando está falando desse outro personagem, está falando de um personagem que foi morto. E é esse personagem que foi morto, que é o filho de Al, que recebeu o nome de Al, filho. Esse que veio à terra e ele que reconciliou os seres que ele criou no céu e na terra. Ele reconciliou. Entendeu? Através do seu sangue, através do quê? Do perdão pelo arrependimento. Exatamente. Precisa ter o arrependimento para ter o perdão, para poder aceitar o sacrifício. A pessoa tem que reconhecer a condição dele de pecador, que errou, e ele precisa daquele que não errou, que pagou o preço por ele. Então, quando nós estamos vendo isso aqui, irmãos, tá claro que este que fez todas as coisas por ele, para ele, é quem? Yahshua, que é a imagem de Al invisível. Imagem de Al invisível. Faz o link com o quê? Com 1 Timóteo 6, aquele que habita em luz inacessível, que o homem nenhum viu e nem pode ver. Ele é a imagem desse. Ele é a imagem desse. Só que esse não se manifesta. Esse não se manifesta diante da sua grandeza. Ele não pode se manifestar. Então vamos voltar lá agora em Gênesis 18, tá, irmãos? Por quê? Nós temos que aproveitar isso para quebrar alguns ensinos aí errados, né? De pessoa que não entende nada e está falando dele mesmo, sem entendimento, sem respaldo nas escrituras. Vamos lá. Gênesis 18, 1. Ial lhe apareceu no carvalho de Mambré. Peraí. Ial. Você está falando lá que Ial, ele habita em luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver? Vai aparecer aqui para esse homem mortal? Jamais. Que é Abraão? Não. Ou seja, mas aquele que foi é uma face. Entendeu? Só se olhar no espelho, você tem duas faces. Você olha aqui, você tem uma face direita. Você olha aqui, você tem uma face esquerda. As mesmas coisas acontecem lá em cima, como uma representação das coisas aqui embaixo. Está entendendo? Então, um homem, ele tem o quê? Duas faces. Agora, já um querubim tem quantas faces? 4. 4 faces. É um querubim? Não. Ial é homem. Por isso que é uma representação de quê? De um ser humano com 2 faces. Exatamente. Ok? Então vamos lá. Ial lhe apareceu no carvalho de Mambré quando estava sentado. Quem estava sentado? Abraão, na entrada da tenda, na maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eles que viu 3 homens, 3 homens de pé. Aqui já está falando, Ial apareceu para eles e eram 3 homens. Então, o quê? É uma representação que Ial é um homem. Entenderam? É simples. Está falando 3 homens apareceram, porque Ial apareceu para ele. E eram na imagem de 3 homens. Exato. É simples.
Vamos E continuar. apareceu no calor do dia, né? No calor do dia, né? E aí fala, eis que viu 3 homens de pé perto dele, logo que viu, correu à entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse, meu mestre, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teus servos sem te deteres, quer dizer, ficar um pouquinho aqui comigo. Tragam-se um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto do seu servo. Eles responderam, faze isso como disseste. Ok? Faze isso como disseste. Aí ele fala assim, Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse, toma depressa 3 medidas de farinha, flor de farinha, amassa e faz pães cozidos. Aqui quando ele está falando apressa em fazer, quando você está fazendo um pão com pressa, vai dar tempo de fermentar? Não. Não. Para fermentar você precisa de um tempo. E ali já está dando a dica que ele está fazendo pão sem fermento. Pão sem fermento, que vai ser servido. Pão sem fermento, que está sendo servido. E a gente já fez aquele estudo, irmão, que Ial não recebe nenhuma oferta queimada no fogo que esteja com fermento. Exato. Ou com o quê? Mel. Exato. Entendeu? Nem mel e nem fermento pode estar ali na oferta queimada no fogo. Não pode. Então aqui está dando a dica que Abraão está pediu para Sara, Sara, faz o pão, mas ela fez pão o quê? Fermentado? Não. Pão sem fermento. E vai apresentar esse alimento. A gente linka com o quê? Linka com Lucas. Que o reino de Ial é semelhante a uma mulher que fez um pão, né? Fez ali um pão, só que ela é diferente aqui de Sara, né? Diferente de Sara. Que Sara fez na correria um pão sem fermento. Enquanto a mulher, que ali é a representação de quem? Da mulher católica, que é a representação da igreja católica, que adicionou o quê? 3 medidas. Pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento nas 3 medidas de farinha. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui, Sara, ela pegou 3 medidas de farinha, só que ela não pôs fermento, ela já fez. E lá já foi o quê? Já foi fermentado. A mulher colocou fermento nas 3 medidas de farinha e fermentou a massa. Exato. E a massa ali, já vimos que Ial, ele não recebe a oferta queimada no fogo com fermento. Ele rejeita. Até aqui tá caminhando, irmãos? Está caminhando bem? Por que eu estou fazendo essa referência com Sara? Inclusive para mostrar aqui, ó. Sara é uma representação da igreja, só que da igreja pura. É a igreja pura. Nós vemos que Sara, ela vai ter um filho e vai ter um filho da promessa. Esse filho da promessa é o filho que foi prometido. Esses anjos, né? Esses anjos que vieram da parte de Ial, eles estão ali e vão trazer uma promessa para ela. Vai falar, olha, você vai ter um filho o ano que vem. E isso faz um link no final dos tempos, faz um link para o nascimento de Filadélfia. Nós vemos aqui que Abraão era idoso e também Sara idosa. Nós vamos ver que no final dos tempos, a igreja já idosa, ela dá à luz um filho varão, né? Ela dá à luz um filho varão, e esse filho varão é tomado, né? É tomado
ali. A gente já fez esse estudo. É uma representação do filho da velhice da igreja com o filho da velhice de Sara. Você está vendo que naquele momento você vai ver a narrativa, tem a hora que está indo ali para poder ofertar o menino, tem o quê? Tem 2 servos acompanhando Abraão e o menino. 2 servos acompanhando Abraão e o menino. Entendeu? É a representação desses 2 servos. Você vai ver aqui. É uma representação das 2 testemunhas. Vamos lá. Quando fala testemunha, irmão, testemunha, ela remete a testemunho de acusação. E ela tem que ver algo acontecendo para testemunhar que aquele Exatamente. fato é uma realidade. É uma realidade. E nós vamos pegar aqui, ó, vou ler aqui para os irmãos, em Gênesis 18, aqui o pedacinho, e eu quero que a irmã possa pegar para mim aqui as testemunhas de acusação na lei, que era necessário 2 ou 3 testemunhas de acusação, tá? Então vamos lá. Então aqui, quando está falando aqui em Gênesis 18, ele fala assim, ó, Abraão apressou-se para a tenda junto de Sara e disse, toma depressa 3 medidas de farinha e flor de farinha, amassa e faz pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu ao servo que apressou de prepará-lo. Tomou também coalhada, leite, vitelo, que se prepara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sobre a árvore e eles comeram. Eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está na tenda. O hóspede disse, voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava na tenda, na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixara de ter o que tem as mulheres, quer dizer, deixou de ter aqui o período fértil, né? Aquele ciclo ali menstrual, né? Então ela já deixou aquilo ali, entrou na menopausa, né? Então aí está falando assim, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo, agora que estou velha e velho também está o meu mestre, terei ainda prazer, quer dizer, ainda terei prazer na vida, vou ter um filho. Aí fala, mas Ial disse a Abraão, ó, Ial disse a Abraão, é Ial, irmãos, é Ial, aquele que habita em luz inacessível? Não, é aquele que é face de Ial, que inclusive tem 2 faces, ele inclusive comeu, se alimentou, comeu, né? E aí ele fala, aí Ial fala assim para Abraão, por que se ri Sara, dizendo, será verdade que eu vou dar à luz agora que estou velho? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Ial? Ó, Ial falou, existe alguma coisa tão maravilhosa para Ial? Porque se ele fosse Ial em pessoa, ele fala, haveria coisa mais maravilhosa para mim? Não, ele fala para Ial, porque ele ali é a face de Ial. Ial está lá em cima. E aí ele continua falando assim, versículo 15. Sara desmentiu, eu não ri, disse ela, porque tinha medo, mas ele replicou, sim, tu riste. Tendo se levantado, os 11 partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar. Aqui nós vemos aqui um detalhe. Aquele momento ali que Sara duvidou, essa é o momento também, a representação da mulher. A representação da mulher em Apocalipse 12, tá? Apocalipse 12, ali nós vemos a parturiente, é a representação também de Sara. Aquela mulher, representação de Sara, que também está duvidando. Por quê? Porque quando foi tirado dela o filho varão, né? E está sendo criado pelo Aiô, aquele que conduz o povo, que está em Números 11, 12, né? Números 12, 11, não é isso? 11, não, 12. É 11, 12, isso. 11, Números 11, 12, exatamente. Isso. E ali ele fala assim, que o Aiô que conduz a terra que juraste seus pais a entregar, que ali é a terra prometida, ali nós vemos esse personagem, está falando assim, olha, a mulher, ela duvida da ministração.
Entendeu? Por quê? Porque ali nós estamos vendo que a mulher foi levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias, que é o tempo do ministério Filadélfia. Quem está alimentando Filadélfia, entendeu? Está sendo quem? Está sendo ali aquele que veio para cuidar da criança. Mical com seus anciãos. Eles vieram para cuidar do filho varão e alimentá-los. E a mulher também está sendo disponibilizado alimento para ela por um tempo de 1260 dias. É o tempo do ministério Filadélfia aqui na terra. Só que ela não quer. Por quê? Porque ela não acredita, ela não crê nessa mensagem. É a mesma coisa da mensagem, da representação aqui de Sara. Sara, quando ouviu a promessa, ela não creu. Ela não acredita, ela não está acreditando. Está entendendo? Que de fato ela vai ter um filho. É uma representação no final dos tempos dessa igreja que está ouvindo a ministração de Filadélfia e não está crendo. Não está crendo que são os seres celestiais que vieram aqui na terra, não estão crendo na mensagem profética, não estão crendo na interpretação profética. É aquela mulher lá atrás, Sara, que não creu. Está entendendo, irmãos? Você vê que tudo nas escrituras é um encaixe. Uma condição parecida com os familiares de Alcha. Que também não creram nele, enquanto ele estava ali, né? E isso a gente vê no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, né? Quando ali Yalcha estava ali junto com os discípulos e uma multidão, aí falaram: Yalcha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Viu ali a palavra lá fora? Por quê? Eram para estar ali junto dele, ouvindo e recebendo a ministração. No entanto, estão do lado de fora porque não creram. Não creram. Não acompanham ele. Não acompanham porque não crê, né? Exato. Então, voltando aqui, olha para você ver como que é a escritura, ela amplia, né? A gente quer trazer para os irmãos o entendimento. Nós estamos fazendo só uma preparação para chegar nas duas testemunhas, né? Então aqui, veja bem, versículo 17, nós vemos aqui Abraão intercedendo, né? Intercedendo ali pelo sobrinho, né? Qual sobrinho? Sobrinho Ló, né? Que estava morando em Sodoma. E ele sabe muito bem que os anjos estavam indo ali para Sodoma, não era para coisa boa. Por que não era para coisa boa? Porque eram testemunhas de acusação. Exatamente. Eles vieram para serem testemunhas oculares daquilo que ocorria de depravação naquela cidade. De depravação. Por quê? Porque em Deuteronômio 19:5, vamos abrir, lê para nós, irmão. Deuteronômio 19:15. 19:15. Diz assim. É isso mesmo. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém. Está em Deuteronômio 19:15. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém. Em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido, a causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. É o que eu estava dizendo. 2 ou 3 testemunhas. Você percebe aqui que vieram 3. Vieram 3, mas que entraram em Sodoma foram 2. Então, vieram 3. Aí fala 2 ou 3 testemunhas. São testemunhas oculares. O que significa isso? São testemunhas ali que veio realmente para ver se tudo aquilo que se fala de mal de Sodoma era verdade, né? Por isso são testemunhas. Por isso são testemunhas. Por isso agora você entendeu o que significa as 2 testemunhas. Estão testemunhando algo ruim. Você está vendo ali, precisa de testemunho para testemunhar coisa boa? De 2 ou 3? Não. Precisa de 2 ou 3 para testemunhar uma iniquidade, um pecado, algo ruim. Está entendendo, irmãos? Então, ali as 2 testemunhas, elas estão observando o acontecimento ruim que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Gênesis, nós vimos aqui, Gênesis 17, Abraão intercede pelo sobrinho Ló, né?
Isso tem um sentido espiritual também no final dos tempos, que depois, em outro estudo, nós vamos entrar também, né? Aí você vai ver aqui, ó, os dois homens, ó, versículo 22, irmão. 18 e 22, né? Aí fala assim, ó. Os homens, né? Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Ial. Viu? Aí, ó. Olha aqui, ó. Aí Tinham três. Um deles era a face de Ial. Se manteve ali. Ele se manteve. Esse que se manteve com Abraão é face de Ial. E os outros dois foram para Sodoma, ok? Vendo que esse que está aqui como falando por Ial, né? Ele está enviando. Ele está mandando eles. Ele está mandando ali. Vai lá vocês dois, enquanto eu fico aqui com Abraão. Vai lá verificar realmente tudo que se fala de Sodoma é do jeito que a gente tem ouvido falar. Exatamente. Aí, continuando. Abraão aproximou-se e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti tal coisa, né? Longe de ti fazeres tal coisa. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, o juiz de toda a terra vai ser injusto? Sim. Vai ser injusto o juiz de toda a terra? Isso aqui faz um link com o que, irmãos? Faz um link com Daniel 7. O ancião que recebeu a outorga e a investidura para julgar. O juiz. E ali foi aberto os livros. E foi também determinado outros tronos, e esses tronos para aqueles que foram escolhidos pelo ancião para julgar. Ele recebeu a outorga de quem? Ele recebeu a outorga daquele que desceu numa nuvem. Quem que é esse que desce na nuvem? Ialcha, que recebeu o nome de Ial, filho. E aquele que é o ancião, aquele que é Mical, que recebeu o nome de Ialcha, que se tornou o memorial perpétuo, fazendo um link com o Apocalipse do Cordeiro, como que imolado. Como que significa, parecia que estava imolado, mas não estava. Por que parecia? Porque ele estava vestindo as vestes, o quê? Embebidas de sangue do seu pai. Por quê? O seu pai, que é Ialcha, que recebeu o nome quando voltou de Ial, não se podia mais pronunciar Ialcha, porque ele recebeu o nome de Ial, o nome que está acima de todo nome. E com isso, ele entrega para o seu filho, Mical, essa condição. E é a condição de que Mical e Ialcha, eles são semelhantes, eles são muito parecidos. Por isso a palavra Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo, que é Ialcha. Nós já fizemos esse estudo, Isaías 14:14, Satanás querendo ser semelhante ao Altíssimo que está na nuvem. Apocalipse 14:14. Apocalipse 14:14. Você acha que é coincidência? Isaías 14:14 com Apocalipse 14:14, mostrando que Ial nunca perdeu o controle das escrituras, nunca. Então, quando está conversando, é assim que as escrituras conversam, irmãos. É assim que as escrituras conversam. Essa é o que? A chave. A chave do entendimento. Entendeu? Então, quando ele está falando aqui, e isso eu falo aqui para os falsos ialdins, você vai ficar chateado comigo. Infelizmente, é a verdade. Você está agindo como falso ialdim. Quando você viu aqui, foi Ial, foi o próprio Ial que habita em Luz inacessível que visitou Abraão? Foi? Não. Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Aqui foi uma face de Ial. E quando nós estamos falando aqui, ele está dando dica de qual face que é. Ele está falando assim, o juiz de toda a terra. Olha aqui, não fará justiça o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra é aquele que é o ancião. É o ancião que recebeu a outorga do pai dele para poder
fazer o julgamento no tribunal do Machia. E aqui está falando, ele é o juiz que foi levantado sobre toda a terra. Aqui está dando a dica, quem é ele? É Yahusha? Não, é Mical, o juiz de toda a terra. É assim que as escrituras conversam. Exatamente. Então vamos lá. Aí ele fala, se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. E assim foi diminuindo ali a quantidade, por quê? Porque Abraão, ele sabia que não tinha aquela quantidade, irmãos. Ele sabia que basicamente era só a família ali de Ló. Então ele foi reduzindo. Como o número ficou tão pequeno, então o que se podia fazer é tirar os justos dali e destruir a cidade. Ok? Por quê? Porque o número Era foi mais fácil. muito pequeno. Tira esse aqui e destrói. E destrói, exatamente. Então, o que acontece? Aqui é a narrativa que você vai vendo e tem os segredos, irmãos. Os segredos estão aqui. E é usado como palavras, que são palavras-chave. E o nome é palavra-chave. O que é palavra-chave? Palavra-chave é a chave que abre o entendimento. Palavra-chave é a palavra-chave que abre o entendimento em outra passagem. Exatamente. Vocês estão entendendo? E a palavra aqui está em Gênesis 19, versículo 2. Ó. E disse, aqui já é os 2 anjos enviados, eles estão aonde? Eles estão ali já em Sodoma. Exato. Né? Eu vos peço, meus mestres, aqui está falando Ló, Ló encontrou eles. E aqui ele fala, descer à casa do vosso servo, para ali passardes a noite, e lavar-vos os pés. De manhã tornareis vosso caminho. Mas eles responderam, não, nós passaremos a noite na praça. Nós passaremos a noite na praça. Nós passaremos a noite na praça. Aqui, ó, quantos que foram enviados? Duas testemunhas para ver o que se passava mesmo na cidade de Sodoma, se era aquilo mesmo que eles ouviam falar. Eles queriam entender ali à noite o que estava acontecendo. Exato, exatamente. Na praça. Aqui são o quê? Duas testemunhas. Aí, agora, nós vamos lá em Apocalipse 19. Vamos lá. Apocalipse 19. Não, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Vamos lá. Apocalipse 11. Você viu que a palavra-chave ali é o quê? Deixa que nós vamos passar a noite na praça. Você já conhece aquela narrativa lá. Mas você muitas vezes passou batido e não prestou atenção. A palavra-chave ali nós passaremos a noite na praça. Aí chega aqui em Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 7. Ó, Apocalipse 11, versículo 7. Esse capítulo 11, ele refere-se ali, inicialmente, ao ministério das duas testemunhas no final dos tempos. Inclusive o período dela. No final dos tempos. É o período ali de tribulação. Eles vêm no período de tribulação e eles vão lá para Yahushalã. E olha, aí fala, pode ler para nós, irmão. Diz assim, versículo 7, né? Uhum. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Vencê-las e as matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da cidade, da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Olha aqui, irmãos, é assim que as escrituras conversam. Está falando aqui, olha, as duas testemunhas, quando elas tiverem completado o tempo. Completou o tempo, irmãos, o tempo. Aqui não está falando, aqui quando você está vendo, Filadélfia também tem um tempo. Está entendendo? Filadélfia tem um tempo. As duas testemunhas têm um tempo. Aí você bate de frente com o ensino que hoje o mensageiro de Sardes ainda insiste em trazer, que o arrebatamento é iminente. Pode acontecer a qualquer hora. Não
Não pode acontecer a qualquer hora. Por quê? Porque o ministério de Filadélfia tem um tempo. Assim como o ministério das duas testemunhas também tem um tempo. E aqui... é ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo. E aqui fala assim, ó, versículo 7. Quando terminares seu testemunho, ou seja, quando terminar o seu tempo, a sua obra, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-los-ás e as matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça. Link lá com aqueles anjos que estavam na praça. Lá eram 2, aqui são 2, na praça. Aqui fala da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma. Olha aqui, que se chama simbolicamente Sodoma. Viu aqui os anjos lá atrás em Sodoma? Eles foram visitar Sodoma. Aqui está querendo dizer o quê? Olha aqui, são esses aqueles que vieram lá atrás, aqueles anjos que vieram lá atrás, agora estão visitando novamente, só que agora aqui. E a palavra querendo dizer na praça, fazendo o link com aqueles 2 anjos e fazendo o link também que as grandes cidades simbolicamente chama Sodoma. Mas é Sodoma? Não é Sodoma, mas é uma depravação, né? Hoje nós vemos ali Israel, é uma depravação, né? É uma depravação aquela Israel. Inclusive, quando nós vemos ali Tel Aviv, a Tel Aviv hoje é a festa mais LGBT. Então, ali ocorre a semelhança lá naquele tempo passado, né? Por isso que fala nesse ponto aqui, né? Simbolicamente, Sodoma e Egito. Simbolicamente, porque o nome não é esse, mas simbolicamente, Sodoma e Egito. Falando assim, é a mesma coisa que aconteceu lá em Sodoma. Esses aqui estão cometendo os mesmos atos. E eles estavam lá em Sodoma, e ali o outro estava indo no Egito. Exatamente. Dando as dicas, né? Dando as dicas como que as escrituras conversam, né, irmãos? E olha só, a gente continua mais um pouquinho. Ele fala assim, ó, Sodoma e Egito, né? Aí a gente volta agora aqui no Apocalipse 11, né? Apocalipse 11, olha só, fala assim, ó. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Iá, o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois foi entregue às nações durante 42 meses, e calcarão aos pés da cidade santa. Quanto que é 42 meses? 1260 dias. Isso. Aqui tudo é uma forma de você... São 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Está dando a dica aqui que é o tempo do ministério das duas testemunhas. 42 meses ou 3 anos e meio. Aí ele continua, versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestido de saco, durante 1260 dias. 1260 dias. 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros, que estão diante do Ial da terra. Do Ial da terra. Do Ial da terra. Você vai ver que Ial tem 2 faces. É a representação face direita e face esquerda. O Ial do céu e Ial da terra. Ial do céu e Ial da terra. Por quê? Porque uma face vai ficar cuidando do Ial, ali, Ial do céu. A parte superior. E o outro é enviado para ficar cuidando da parte da terra, do Ial da terra. É as 2 faces. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando nós estamos vendo aqui... Muito legal, né? É muito bom. Quando tem um entendimento, tudo é diferente, né, irmãos? Legal. Então, quando nós estamos vendo aqui, ó, ele usa esse termo, e ele fala: essas 2 testemunhas, 2 candelabros estão diante de Ial da terra, estão diante do Ial da terra. É aquele que acompanhou eles na terra. Qual que acompanhou eles na terra? É a face de Ial que está na
terra. É Mical. Mical. Por isso que no final dos tempos, Daniel 12 se levantará, sairá da terra e vai para o céu. Está entendendo, irmãos? Exatamente. Vai ali para o céu com uma missão. Qual missão? Destronar Satanás, que é o dragão, e os seus anjos, lançando eles por terra. Para quê? Para que Iau do céu reine. Para que Iau do céu reine. E tão logo ele faz isso, eles já vêm para quê? Para fazer o tribunal do Mashiach ali na nuvem, e logo eles descem para poder agora vencer ali o anti-Mashiach na terra, para que Iau reine no céu e reine na terra. Tá entendendo, irmãos? É tremendo. Então, continuando, ele fala assim, ó, versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante de Iau da terra. Estão diante de Iau da terra. Caso alguém queira prejudicá-lo, sai de sua boca fogo. Aí que está a dica de quem são. Você vai ver aqui a dica de quem são eles, tá? Quem são eles? Veja bem. E o detalhe aqui, irmão, esses são as duas oliveiras e os dois candelabros, né? Isso. Os candelabros. Apocalipse 1, para entender o que é o candelabro, né? A gente pega, ó. Apocalipse 1:20. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os 7 anjos das 7 igrejas. Isso. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. As 7 igrejas. Tá vendo? Tá falando que ele faz a representação juntamente com os anjos. Exato, exatamente. E aqui nós vamos depois em Zacarias, nós vamos ver ali tremendo. O link ali, né? Vamos só pegar esse pedacinho aqui só para você ver como que as escrituras falam. Não é assim, fala assim, eu acho que é Enoque. Eu acho que é não sei o quê. Irmãos, não é o que você acha, é o que as escrituras diz que são. Entendeu? Se a escritura diz que é isso, você acredita. Entendeu? Então não queira passar por cima do que as escrituras dizem, não, tá? Diz assim, ó, versículo 5. Caso alguém queira prejudicá-la, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Presta atenção. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu. Aqui já matou quando você vai lá na palavra, né? Vamos em Tiago capítulo 5, vamos lá. Vamos Tiago capítulo 5. Tiago 5:17. 5:17 diz assim: assim Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Viu? Olha aqui. Aqui já está dando a dica. O tempo do ministério deles no final dos 3 anos e meio. Aqui, ó, Elias está dando a dica já do ministério das duas testemunhas, que é de 1260. Tiago, desculpa. Tiago está falando de Elias e Elias está dando a dica, né? Tiago está falando de Elias e Elias está dando a dica qual vai ser o ministério deles no final dos tempos, que é ministério de 3 anos e 6 meses, ou 1260 dias. Aí ele fala assim, olha, assim Elias, que era homem semelhante a nós. É semelhante. Ó, viu? Estou chamando ele de anjo. Está chamando ele de anjo. Por quê? Porque é filho do homem. Aí ele diz, orou com insistência para que não chovesse. E não choveu na terra durante 3 anos e 6 meses. Olha aqui, agora volta lá. Agora volta lá, versículo 6. Eles têm poder para fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Aqui já está dando a dica quem é um deles. Simples. Aqui já está dando a dica de quem é um deles. Quem? É Elias.
É o primeiro. Pronto, irmãos, não tem que complicar a cabeça, não. Deixa as escrituras dar a dica para você, entendeu? E depois que ela der a dica, você fez o link, fez a conexão Entendeu? é a chave perfeita, é aquela chave perfeita que vira. Não precisa forçar. Abriu a porta do entendimento, não precisa forçar a maçaneta, não, irmãos. Abriu, entrou no entendimento. Agora vamos ver quem que é a outra. Ele fala assim, agora, ó, versículo agora, C. Vou ler de novo. Eu vou no 6. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Elias. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes o quiserem. Pronto. Quem que é aquele que transformou água em sangue e fez o quê? Atormentou o Egito com os flagelos do quê? Das pragas. Quem? Moisés. Moisés. Muito simples. É muito simples, irmãos. Então, não tem que ir lá, não, porque Moisés não pode o homem morrer mais de uma vez. Irmãos, não está morrendo mais de uma vez, não. Ele vai morrer no final. Naquele momento ali, ele vai adormecer. Entendeu? É igual o Yalcha. Ele não falava assim, morreu, não. Ele fala assim, essa menina aí, ó, esse aí morreu. Não, esse não morreu. Ele adormeceu e eu vou despertar. Vou despertar essa criança. Vou despertar o adulto ali. Entendeu? Despertar. Ele não fala em hora nenhuma que morreu. Entendeu? Ele está dormindo. Está dormindo. Papai Yalcha fala, está dormindo. É a população ao redor que estava zombando. Que estava falando. Ele está falando que está dormindo, né? Ela está morta. Entendeu? Mas ali é o quê? Mostrando claramente, irmãos, que ali a morte que está se referindo é a morte no qual houve a saída, entendeu? A saída ali e uma condição que é irreversível, entendeu? É irreversível. Então, é isso que é a diferença. É uma condição irreversível de uma condição que é possível. Ou seja, entrar num corpo diferente, isso é inconcebível. Inconcebível, senão se acontece. Muitas vezes ali aquele morreu, que a gente fala dormiu, ele tem que ser despertado no mesmo corpo. Reviver. Esse é o reviver. É diferente de ressuscitar, né? O irmão mensageiro de Sardes trouxe isso muito bem explicado, né? A diferença de reviver e de ressuscitar. Ele trouxe muito bem. O reviver é no mesmo corpo. O ressuscitar é num corpo glorificado. É o revestimento. É o revestimento como se fazia ali nos utensílios do templo. Era feito de madeira e revestido de ouro. Com isso se tornava, de certa forma, o quê? Algo imortal. Exato. Algo indestrutível em sentido da ação do tempo. Não deteriora. Não deteriora. O ouro ali é puro e não deteriora. Ele não alcança o miolo, né? Exato. Não alcança. Então ali nada vai alcançar o miolo ali que foi revestido. Por isso que Paulo fala assim, quando o ser mortal for revestido de imortalidade, revestido é como se fazia ali nos utensílios do templo, com o revestimento do ouro. Vamos lá. Então, aqui ele continua falando assim, olha, tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes quiser. Já foi claro aqui que é Moisés, que ele fez transformar água em sangue e feriu o Egito com toda sorte de pragas, né? Então, as dicas, é assim que as escrituras conversam, com essa palavra. Só que se você não tem conhecimento das escrituras, entendeu? Você não conhece ali a história de Moisés, você não conhece a história de Elias, e você lê aqui pela primeira vez, você não faz a menor ideia
do que ele está falando. E aqui vai confirmar algo bem explícito, né? Que aí fica bem explícito para os irmãos entenderem, irmão, que continuando aí o que nós lemos no versículo 7, que diz assim: quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Vencê-las e matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. É o link que a gente fez aonde? A gente fez lá em Gênesis 18. Não foi? Foi. A gente fez o link lá em Gênesis 18. Agora, a pergunta que os irmãos fazem, né? Aquelas perguntinhas, né, que eles não têm a compreensão. Tá, mas por que, já que essas aqui são as duas testemunhas, e está fazendo o direcionamento que aqui em Apocalipse, esse aqui é Moisés e Elias, e lá em Gênesis 18, então, que é o período de Abraão, ainda não tinham vindo Moisés e Elias. Como esses seriam Moisés e Elias? Aí é por quê? Porque esses são seres celestiais. É o que nós falamos e refrisamos sempre, né, irmãos? Sempre. Porque está mostrando diretamente. Quem que são as duas testemunhas? São esses. E eles morreram na praça, mostrando que esses vieram lá no período de Abraão. Eles vieram antes deles virem à terra. Eles vieram aqui, nasceram na terra aqui? Não. Eles vêm fazer a missão, porque são anjos celestiais. Por isso que vem com Ial, com a face de Ial ali, né? Com a face de Ial. Os três. E ali nós vamos ver esse personagem, você vai ver esse personagem, que existe um sinal marcando o início da vinda dos filhos de Alxa na terra em corpo humano. O primeiro deles foi Moisés. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Você tem um pouquinho de paciência. Isso que o irmão Marco Beton falou é muito importante para a gente tirar essas dúvidas nesse vídeo agora, porque esse vídeo é muito, muito importante para o seu crescimento, tá, irmãos? Só para vocês entenderem aqui, ó, Zacarias 4:1. Zacarias 4:1, ele está falando, olha só, Zacarias 4:1 fala assim: o anjo que falava comigo retornou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E ele me disse: que vês? Que vês? Que vês? Uma pergunta: que vês? Eu disse: vejo um lampadário todo de ouro, com um reservatório em sua parte superior. 7 lâmpadas estão sobre ele e 7 canais para as lâmpadas que estão em sua parte superior. E junto dele estão 2 oliveiras, uma à direita do reservatório e a outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que significam estas coisas, meu mestre? E o anjo que falava comigo respondeu: não sabes o que significam estas coisas? Esse anjo é perguntador mesmo. Perguntador. Eu disse: não, meu mestre. E ele respondeu-me: estes 7 são os olhos de Ial. Estes 7 são os olhos de Ial que percorrem toda a terra. Nossa. Faz um link com Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, né? Que fala assim: vi 7 chamas de fogo, que são 7 espíritos de Ial enviado a toda terra. Os 7 olhos. Para observar. Toda e faz um link, olha aqui, presta atenção, irmãos. Faz um link com esse anjo que enviou as 2 testemunhas para observar. Exatamente. Está entendendo? Esse anjo que tem os 7 espíritos de Ial enviou esses 2 para observar a terra. Observar o quê? Ali no final dos tempos, observar todo o pecado de Al-Shalom. E no tempo anterior, observar o pecado de Sodoma. Ok? E os 3 juntos, né, irmão? Vejo o lampadário de ouro com um reservatório na parte superior, 7 lâmpadas, 7 espíritos de Ial. Isso. Aí no versículo 3. E junto deles estão as 2 oliveiras, os 3 juntos. As 2 oliveiras. Os 3 caminhando juntos. Então, irmãos, é verdade. E aí você percebe o candelabro, ó, no meio. Presta atenção, candelabro no meio. E aqui
duas oliveiras. Tá entendendo, irmãos? E as oliveiras, o que sai da oliveira, irmãos? Sai o azeite, tá? O azeite, o azeite, o azeite. O azeite é uma representação do espírito de Ial. Quando nós vamos lá, para esse ensino ficar muito grande, né, irmãos? Mas a gente só vai citar. Quando nós vemos lá o ministério de Moisés, quando ele já veio em carne, né? Ele veio em carne, Moisés veio em carne, né? Nasceu. Ele veio cumprir uma missão em carne. E ele é filho de Austin, ser celestial. Ele veio em carne. E quando ele veio em carne, ele veio também sem memória. Tá? Vem sem memória, assim como os filhos de Austin no final dos tempos também vêm sem memória. Então, quando ele nasce em carne, o que acontece ali? Acontece que ele tem que estudar, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. E parte da vida dele, ele ficou influenciado por quem? Pelo Faraó. Parte da vida de Moisés foi influenciada pelo Faraó. Isso é uma representação das coisas celestiais lá em cima. Ele foi parte do tempo dele influenciado pelo Faraó, que é uma representação de Satanás. Até o tempo que ele larga tudo do Faraó, larga todas as coisas do Faraó e vai seguir o caminho dele, o caminho de israelita. Aí que ele abandona as coisas de Faraó. Tá entendendo? Ele abandona as coisas de Faraó, que é uma representação de quê? De Satanás, Lúcifer. Exatamente. É muita mensagem, né? E a gente não pode parar aqui para a gente perder. Então, quando a gente volta lá no ministério de Moisés, já no deserto, conduzindo o povo, você vê que em um determinado momento ele estava julgando as causas do povo. Ele julgava as causas do povo. E naquele momento ali ele ficou o quê? Extremamente sobrecarregado pela atividade, porque era um povo muito numeroso. E para você fazer um julgamento justo em cima de uma causa, vamos falar assim, você gasta 1 hora, 2 horas levantando todos os dados, as provas e tudo mais para dar uma sentença. Ali um povo de milhares, né? Então, o povo vinha e não conseguia julgar a causa. Aí foi conselho de quê? Levanta também anciãos para te ajudar. E ali, Ial falou assim, pega os anciãos, daqueles que têm boa fama no meio do povo, daqueles que têm um bom exemplo, e traz aqui para em volta do tabernáculo, que eu vou tirar o Espírito que está em você e vou repartir no meio deles. Viu aqui a representação das duas oliveiras que tem azeite? Tem o Espírito de Ial neles e ia repartir com aqueles filhos de Adão, que eram homens de boa fama, que ali eram uma representação dos 70 anciãos. Só o que acontece? 2 ficaram lá embaixo. E quando ficaram lá embaixo, estavam no arraial. E esses estavam ao redor da tenda. Aí Ial tirou o Espírito e repartiu. Todos aqueles que estavam ao redor da tenda começaram a profetizar. E os 2 que estavam no arraial começaram a profetizar também. Aí Josué sobe, reclamando, falando assim, olha, tem 2 que não estão aqui. Eles estão lá embaixo no arraial e eles estão profetizando. É um link com o quê? Com o próprio Moisés. E o Moisés ainda fala assim, olha, a minha vontade é que toda Israel profetizem pelo Espírito de Ial. Verdade. É o link aqui do quê? Das duas oliveiras que nutrem ali o candelabro. Está nutrindo a igreja, ali é a representação daquele candelabro, é a representação da igreja ali no finalzinho dos tempos. É aquela igreja que está sofrendo perseguição, é aquela igreja, aquele candelabro que está ali no final dos tempos, na era de Laodiceia. Então, essas duas oliveiras estão nutrindo o candelabro, nutrindo a igreja,
para que a igreja tenha o Espírito. Exato. Tá entendendo? Então essas duas oliveiras estão compartilhando com os demais o espírito de Ial. Isso faz um link também com Elias. Por quê? O que tinha de Elias que todo mundo desejava? Todo mundo desejava o espírito de Elias. O espírito de Elias. Fala assim, me dê. Nós vemos isso Eliseu. Eliseu primeira coisa que ele pede isso. Fala assim, Elias fala assim, o que você quer de mim? Aí ele fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Viu? Porção dobrada do teu espírito. Ou seja, este Elias quanto este Moisés, quando vieram em carne, porque eles são seres celestiais, nós já vimos, eles tinham algo que os filhos de Adão não tinham. O quê? O espírito de Ial. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial dos filhos de Yalcha. Os filhos de Yalcha saíram de dentro de Yalcha, saíram do espírito de Yalcha. Eles compartilham o espírito de Ial neles. E quando eles vieram aqui na terra, os filhos de Adão ainda não tinham essa experiência com o espírito de Ial. Está entendendo? Então, você vê que a diferença era que o espírito de Ial vinha, por exemplo, Sansão, né? Sansão, o espírito de Ial vinha, tomava posse dele, fazia ele fazer as obras, depois voltava o espírito para cima. O espírito voltava. Mas esses dois, né, Elias e Moisés, eles tinham o espírito continuamente. Por quê? Porque são filhos de Yalcha. Filhos de Yalcha. Muito tremendo. Isso, irmãos, igual eu falo assim com vocês, vocês têm que estar também estudando, entendeu? O irmão pega aqui um áudio, um vídeo nosso, e nós já temos mais de 50 postados aqui no canal. Então, o irmão faz uma pergunta para nós, fala assim, me explica isso, porque eu não estou entendendo. É muito difícil, irmãos, conseguir explicar a você sobre isso, se os vídeos foram feitos para essa finalidade. O vídeo, por exemplo, que fala um pouquinho sobre isso, o outro fala um pouquinho sobre a outra, você vai construindo o seu entendimento. São vídeos aí muitas vezes de 1 hora, 1h30. Então o irmão pedir para a gente explicar para ele tal coisa, por causa muitas vezes que não assistiu o vídeo. Você imagina, um vídeo tem 1h30 de explicação, um vídeo, sendo que nós temos mais de 50 já publicados. E com isso, a pessoa está querendo que a gente resuma, vamos falar assim, todo esse entendimento numa explicação. Isso vai ser possível? Não, não é possível, irmãos. Então você tem que retornar do início e começar a assistir vídeo após vídeo, e inclusive também os resumos das ministrações, tá? Também os resumos das ministrações, tá? Então, quando nós estamos vendo aqui, você viu que não é simplesmente eu chegar e falar assim, as duas testemunhas, um é fulano e o outro é Beltrano, pronto. Não adianta isso. Nós temos que ver na palavra, e a palavra fala muito mais ainda do que isso. Exatamente. Está referindo a eles que eles têm algo diferente dos filhos de Adão. O que é que eles têm de diferente dos filhos de Adão? Eles têm o espírito de Yalcha. O espírito de Yalcha está neles, porque eles são seres celestiais. Eles são seres celestiais e o espírito de Yalcha está nele, porque eles foram formados no espírito e não na carne. Exato. Eles tiveram que vir na terra, mas eles têm um diferencial dos demais seres de Adão. Por isso que no tempo de Pentecostes, na era da igreja de Esmirna, foi necessário que o espírito de Ial fosse derramado sobre ali os filhos de Adão, para que os filhos de Adão pudessem falar. Falar o quê? A palavra de Ial. Ali não era para ficar falando sem entendimento. Não, ali era o Espírito que vinha para poder dar a eles o quê? Intrepidez na palavra, entendimento na palavra,
conhecimento na palavra. Por quê? Porque essa é parte do 7 espíritos de Al. O espírito de conhecimento, de entendimento e assim sucessivamente. Então, essa era a intenção do Espírito, capacitar aquela igreja, que era uma igreja especial, que iria receber uma herança maravilhosa, mas para isso teria que passar também por um momento dificílimo, que é negar a própria vida diante da morte, tá? Então, voltando aqui, irmãos, acho que o nosso vídeo já está estendendo um pouquinho, mas é importante aqui a gente trazer mais alguns pontos importantes. Se for o caso, a gente continua no próximo vídeo, né? Tá. Então, vamos lá. Aí, quando nós lembramos aqui de Moisés e Elias, nós já falamos aqui a respeito deles terem o Espírito de forma permanente. Eles tinham, por isso, o poder do Espírito, mas eles estavam também numa condição humana, uma condição de falta da memória. Então, quando você fala assim, naquele momento da transfiguração, na transfiguração de Yahshua, no Evangelho de Lucas, você vê que aparece para ele dois personagens. Sim. Né? Dois personagens aparecem para eles ali. Vamos achar essa passagem, irmãos? Tá no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Aqui, ó, tá em Lucas 9, 28. Lucas 9, 28, tá, irmãos? Então, esse momento aqui, Papai Yahshua, olha só. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a uma montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conservavam com ele. Eram Moisés e Elias. O quê? Aqui as 2 testemunhas. Tá? Naquilo que nós vimos lá em Apocalipse, nós falamos sobre as 2 testemunhas. Uma era Moisés e a outra Elias. É aqueles 2 que também vieram para poder fazer o quê, irmãos? Por que você acha que eles vieram ali conversar com o Papai Yahshua? Para poder animá-lo, tá? Por quê? Porque eles estavam... Você viu ali na passagem de Zacarias que eles são o quê? 2 oliveiras, né? Repletas de azeite. E ali o espírito de Al presente neles trouxe ânimo para Papai Yahshua. Por quê? Papai Yahshua veio para poder cumprir uma missão a mais difícil de todas, que é ser morto de uma forma totalmente terrível. Ali, Satanás colocando toda a judiação, né, em termos de maus tratos e de machucar Papai Yahshua, Satanás fez ali. Foi deixado ele fazer. Tudo isso para poder Yahshua reconciliar os seres do céu e da terra. Né? Então, por que reconciliar os seres do céu? Quando fala seres do céu, não está falando querubim, não. Está falando os filhos de Yahshua. Porque os filhos de Yahshua vieram aqui nessa terra no final dos tempos e eles estavam já programados ali que eles não conseguiriam se manter íntegros o tempo todo. E com isso eles caíram ali em condenação. E o sangue do Papai Yahshua, que lá atrás já deu para eles uma condição de perdão, né? Então, quando nós vemos essa transfiguração aqui, irmãos, é a transfiguração de espírito. Veio o espírito de Elias e veio o espírito de Moisés? Não, eles vieram homens. E a palavra está dizendo assim, ó, olha só. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto de Yahshua se alterou. Suas vestes tornaram-se fulgurante brancura. E eis que 2 homens... Aqui está falando 2 espíritos? Não. Está falando 2 espíritos? Não. Não, está falando 2 homens. 2 homens. 2 homens. 2 homens. Num corpo humano. 2 homens. Conservaram com ele, eram Moisés, com ele. Eram Moisés e Elias, e aparecendo envoltos em glória, falava
de seu êxito, que se consumaria em Al-Shalan. Tá vendo? Animando ele. Falando assim, olha, você vai ter êxito. O propósito duro que você veio fazer aqui vai se cumprir. Você vai ter êxito. Tá falando o quê? Animando, porque isso é o Espírito. A presença do Espírito, ele nos anima a continuar firmes. A presença do Espírito nos consola. Nos consola. Ok, irmãos? Então, aqui está falando assim, dois homens. Mas para ser dois homens, aí os irmãos vão falar assim, mas e Moisés? Moisés, ele morreu. De fato, ele morreu e ele precisava reviver. E para isso ele tinha que reviver no mesmo corpo. Aí nós vamos aonde? Aí nós vamos lá em Judas 1. Vamos lá? Vamos. Judas 1, versículo 8. Aqui ele está falando desses que vão contra o ensino verdadeiro. Esses que vão contra o ensino verdadeiro, fala assim, ora, estes que vão contra o ensino verdadeiro, agem do mesmo modo daqueles que se prostituíram, lá em cima. Na sua alucinação, conspurcam a carne, despreza a autoridade. Você vê ali, despreza a autoridade. Não, todo mundo é igual, tem autoridade, né? Não tem ancião, não tem servo. Igreja, todo mundo é igual. Esses, eles desprezam a autoridade instituída por Yahweh e fazem injúria às coisas de Yahweh. Entanto, o arcanjo Micael, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, você vê que a luta aqui, irmãos, é uma luta de palavras, é de argumentação. Não é tirou a espada aqui, vamos lá brincar na espada. Não, luta no argumento. Tá entendendo? É no argumento. É aí que está a vitória de Micael. Por quê? Porque o Micael, ele tem a plenitude, como o papai Yahshua, do Espírito de Yahweh. E é o Espírito de Yahweh que vos faz lembrar de todas as palavras que você tem que trazer, irmão. Então, aí ele fala assim, no entanto, o arcanjo Micael, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, porque o corpo de Moisés estava ali. Micael foi enviado para fazer o quê? Micael foi enviado para reviver. É diferente de ressuscitar. Micael foi enviado junto com mais um anjo lá dentro do sepulcro. Em Lucas fala que a visão foi de 2 anjos. Esses 2 anjos foram enviados remover a pedra e eles foram enviados ali para poder fazer o quê? Reviver. Ressuscitar. Ressuscitar Yahshua, por quê? Yahshua ali recebe um corpo glorificado. Já nesse momento aqui, por que eles estão disputando o corpo? Porque esse corpo ainda seria usado. Mas tem que ser usado só por aquele que é de direito. Quem que é de direito? O próprio Macha, o próprio Moisés. Não é outro. E o que acontece? Essa é a grande questão. Por quê? Quando estava falando que Moisés ele foi educado, ensinado o Egito, é uma representação lá de cima. Quando ele também tomou partido em seguir Lúcifer, conforme Ezequiel 28. Você vai ver que ele era adornado com pedras preciosas. E quando você cita as pedras, são 9 pedras. Só tinha uma... Nós já falamos aquela parábola das 10 minas. Ali as 10 minas representam os 10 filhos de Yahshua, originais. Tá? Saíram direto de Yahshua. E deles saiu as tribos, que são filhos indiretos, mas são filhos de Yahshua porque são filhos da descendência, igual você fala com Abraão, né? Abraão,
você vai ser pai de multidões. Pai de multidões, mas ele só teve um filho? Como é que ele é pai de multidão se ele teve só um filho? Porque a partir dele. Não, porque ali, naquele momento, o filho que recebeu, mas teve Ismael também. Então tá, vamos contar Ismael, vamos contar vamos contar mais alguns filhos, mas foi multidão que ele teve? Quantas mulheres ele teve? Não. Então, ali ele está falando assim, ele é o cabeça de tribos, porque todos dependeram dele para sair. Tá entendendo? Então, quando está falando ali, os filhos de Auxa precisaram ter aqueles que saíram direto. É igual você falar de Ial. Só teve um que saiu de Ial. Quem? Iauxa. Mas não é através de Iauxa que vem todos os demais? Sim. Porque Iauxa que criou todos. Iauxa que criou todos, porque todos foram feitos por ele e para ele. E aí que entra a questão dos irmãos pegar e ficar batendo lá que Iauxa não é pai. Se tudo foi feito por ele e para ele, todos são dele. Todos são de Iauxa. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Nós já vimos lá que até o próprio anjo Mical ali é referido como Ial. Por quê? Porque o mensageiro ali é uma face. A outra face é Iauxa. E ali nós vemos a luta contra quem? Mical lutando contra Jacó. E Jacó fala assim, eu vi Ial face a face. Dando a dica, irmãos. Vi Ial face a face e minha vida foi salva. Ele estava lutando com Ial? Não. Aquele que habita em luz inacessível? Não, ele estava lutando com a face de Ial, a face esquerda. E Iauxa a face direita. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando você está vendo essa passagem aqui, você está vendo que ele está disputando o corpo. Por quê? Porque Mical, ele foi enviado para reviver Macha. Porque Macha tinha uma função ainda a realizar no final dos tempos. Só que Satanás achava que ele também tinha direito sobre ele. Por quê? Porque ele, durante um período lá em cima, seguiu quem? Seguiu o faraó. Foi instruído nas coisas do Egito, lá em cima. Aqui embaixo é uma representação das coisas lá em cima. Se repetindo. Repetindo. Aí esse faraó, que é Lúcifer, achava que ele tinha direito sobre o corpo de Moisés. Mas não. Mas Moisés foi resgatado ali por Mical. Mical chegou e explicou, conversou com ele, viu que buraco que ele estava entrando. E ele saiu ali a tempo. E ele preferiu ser contado entre os filhos do povo do que fazer uma aliança com o faraó. Exatamente. Porque ele já estava ali envolvido, mas ele foi resgatado. Isso aconteceu primeiro lá em cima e a vida de Moisés aqui embaixo é uma representação daquilo lá em cima. É muito tremendo, não? É muito tremendo. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Aí Satanás achou no direito que tinha direito, aí veio Mical e falou, você não tem direito sobre ele. E ali eles o quê? Eles argumentaram na palavra e Satanás foi perdedor. Por quê? Porque os últimos atos que justificam a vida e não os primeiros. Então, se ele recuperou, conforme Ezequiel, né, que fala sobre isso, que quando alguém se arrepende e muda de vida, o que é passado é esquecido. E os últimos atos que vão justificar. Diferentemente, quem foi justo a vida toda, chegou no final da vida e se torna perverso, se esqueceu todo o tempo de justiça e vai se lembrar só o final do tempo terrível. Ali foi o argumento que Satanás não teve com o que falar. Ele simplesmente foi embora, deixou o corpo com Mical, e Mical o quê? Trouxe a vida novamente, reviveu ele, não ressuscitou, reviveu ele, e ele pôde se apresentar para quem? Para Iauxa naquele momento da transfiguração. Então,
quero que vocês entendam, quando houve a transfiguração, os dois personagens que chegaram ali, chegaram em corpo humano, por isso está falando dois homens, não está falando dois espíritos, dois homens, porque eles estavam nos corpos humanos, tá? E fala ainda que são dois homens envoltos de glória. Envolvidos de glória. Eles não estavam com o corpo ali já majestoso, já tinham ressuscitado, não. E estava envolto de glória. Para que eles pudessem habitar as regiões celestiais, eles tinham que estar envolvidos com este corpo, essa glória de Yahweh. E foi o que aconteceu com Moisés, quando ele subiu na montanha, no monte, ele desce, o rosto dele resplandecendo a ponto de não conseguirem nem olhar para ele. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Exatamente. Estava com o corpo glorificado ali? Não. Envolto de glória. Envolto de glória, exatamente. Reluzindo. A glória de Yahweh, né? Exato. Então, mais essa passagem aqui, irmãos, para você entender que agora ele se apresenta com o corpo humano, né? Se apresenta ali diante de Papai Yahshua e faz o que com o Papai Yahshua? Anima Papai Yahshua, falando assim, olha, o seu ministério vai ser coroado com êxito. Veio animar Papai Yahshua. Por quê? Porque era grande a obra de sofrimento Papai Yahshua que ia sofrer ali em Al-Shalom. E da mesma forma, o quê? Da mesma forma a igreja na era de Laodiceia. Então, quando nós vemos ali a igreja na era de Laodiceia, representado ali em Zacarias, né, que está mostrando o candelabro ali, o irmão leu muito bem, que está falando o candelabro representa a igreja, e ali as duas oliveiras nutrindo a igreja, animando a igreja, falando assim, olha, vocês vão ter êxito nisso, não preocupa com a morte não, porque mais importante é aquilo que está reservado para vocês, a coroa. Exatamente. Entendeu? A coroa da vida. Vocês vão ser recebidos como vencedores. Então, não desanima, não recebe marca e etc. Então, essas duas testemunhas vão estar animando a igreja, fazendo elas ficarem fortalecidas, e é o azeite que estão presentes nelas, né, que são a presença do Espírito de Yahweh, que faz elas terem esse espírito consolador. É o espírito consolador, né? Tremendo. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos aqui nesse momento, a respeito dessas passagens, para o vídeo não ficar extremamente extenso. E eu quero trazer em breve o estudo, que nós vamos completar esse estudo das duas testemunhas, nós vamos falar onde que elas estão sendo mantidas lá no céu, né? As duas testemunhas, elas estão sendo alimentadas lá no céu. E eu quero falar que existe uns remanescentes dos filhos de Yahshua que estão lá, tá? Eles estão lá, um remanescente que está lá, e esse remanescente que está lá estão nutrindo as duas testemunhas, mas isso vai ser no próximo estudo, tá, irmãos? Eu estou só colocando aqui um melzinho na sua boca, para você ver que coisa linda que é isso, esse entendimento, você ter esse entendimento que um pequeno grupo, que são os remanescentes, que esse pequeno grupo remanescente dos filhos de Yahshua são mantidos lá em cima, tá? É ali uma representação, que eu só vou dar essa dica, de Raabe. Raabe que estava o quê? Nutrindo e alimentando aqueles dois espias. Raabe é uma representação daqueles filhos de Yahshua que estão lá em cima, cercado por querubins, e ali este grupo, eles estão escondendo as duas testemunhas, eles estão escondendo as duas testemunhas e estão alimentando as duas testemunhas até chegar o nosso dia de chegar lá e libertá-los. Tremendo. Porque nós vamos libertá-los para que eles possam descer e fazer a função aqui no final dos tempos das duas testemunhas. Isso vai ser um outro estudo que também vai ser bastante extenso. Mas gratidão, papai, por tamanha verdade, né?
alegria. E agora ficando claro as duas testemunhas. Ficando claro, né, irmãos? E eu falo com os irmãos, olha, irmãos, você precisa se esforçar mais, tá? Você precisa voltar nos vídeos. Eu vejo que quando a gente faz um vídeo, coloca um tema assim mais polêmico, aí enche de visualização. Mas quando a gente fala um pouco sobre um tema, digamos, mais de estudo, de entendimento, os irmãos não estão querendo aprender, sabe? Porque as visualizações reduzem. Então, é uma tristeza ver isso, sabe, irmãos? Ver essa preguiça, porque é uma preguiça, entendeu? Mas lembrando que o filho varão crescia em graça e conhecimento, é uma representação de Samuel que crescia em graça e conhecimento diante de áudios homens. Mas conhecimento de estelário? É conhecimento de estelário. Não era conhecimento estelário, não. Nada dessa terra. Não é nada de conhecimento. É conhecimento da vacina. É conhecimento aqui do band-aid, tridimensional. Nada, meu irmão, disso, nada. Nós vamos ver que essas duas testemunhas aqui, ó, no próximo vídeo, elas vão falar como vai ser a marca. Só para você ter o gostinho, abre lá em Apocalipse 14, vamos lá. Só para você ter o gostinho. Você não tem que preocupar com vacina, como que é essa marca agora. Só para você ter o gostinho das duas testemunhas que estão falando, olha. E aqui vai mostrar que as duas testemunhas são anjos. Olha só. É mesmo. Diz Apocalipse 14, 8. Apocalipse 14, 8. Está falando assim, outro anjo, o segundo. Por quê? O primeiro é o mensageiro de Filadélfia. Ele vem trazer o evangelho eterno. Aí vem o segundo, logo em seguida dele. O segundo e o terceiro. Fala assim, o segundo, versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou. Caiu, Babilônia grande, que embebedou todas as nações com vinho do furor. Ou seja, esse segundo combate quem? Combate Jezabel, que dá de beber o vinho fermentado. E faz um link com o ministério de Elias. Por quê? Elias combatia Jezabel, que fazia com que os israelitas adorassem ídolos. Exato. Esse é o combate de Elias com a Igreja Católica Romana, com as denominações evangélicas, que junto com a Igreja Católica Romana são o quê? Babilônia e as filhas de Babilônia. E aqui, esse anjo, ele combate esse ensino fermentado. Esse aqui é Elias, e é por isso que é uma representação que ela combate Babilônia. E nós já vimos Babilônia ali, ó, representado pela era de Tiatira, que aqueles que têm o quê? Uma que se diz profetiza. Quem? Jezabel, que é a representação daquela que combatia Elias, né? Agora você vai ver o terceiro anjo, ó, versículo 9. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. O terceiro. Se alguém adora a besta e sua imagem, olha aqui, esse terceiro anjo, que você vai ver que é Moisés, ele está mostrando o que é a marca. Você não tem que preocupar agora com o que é a marca, porque esse terceiro anjo, ele vai te falar quem que é. Não falar para você, né? Que eu espero que você continue firme, mas vai falar para aqueles que rejeitaram essa mensagem de Filadélfia. Então ele vai mostrar quem é, o que é a marca. Olha só, versículo 9. Ainda outro anjo, viu aqui falando anjo, e aqui anjo está em letra maiúscula, mostrando que são anjos desde a antiguidade. São anjos desde a antiguidade. Vem cumprir missões. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta, ó, e sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, ou seja, ele vai mostrar quem que é, o que é a marca. Eles vão falar. Esse aqui especificamente que é Moisés, vou te mostrar que é Moisés. Aquele que recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Al, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Esse cordeiro aqui não é Ialcha, esse cordeiro é Mical, aquele cordeiro como que imolado, porque Ialcha
ele se tornou Ial. Lembra? Sentando no trono nos lugares celestiais. Mas Ial Supremo continua lá em cima, superior a tudo, nos lugares ali inacessíveis, na luz inacessível. Continuando versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Esse terceiro anjo, que é Macha, ele vai pregar a respeito dessa marca e a respeito da adoração à imagem. Ele tem um ministério específico. Ele continua. Nunca tem descanso dia e noite. Versículo 12. Nisto se afirma a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Ial. Essa é a dica. Está mostrando aqueles que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Yahshua. Os que mantêm o quê? Os mandamentos de Ial. Quem que trouxe os mandamentos de Ial? Simples. Macha. Foi Macha. Ali está dando a dica e é assim que as escrituras conversam. Ok, irmãos? Exato. Então, e o outro detalhe aqui é o momento que eles estão ali adorando o bezerro de ouro. Moisés, vendo aquilo, quebra aquele bezerro todinho, amassa aquele ouro todo, coloca na água e dão para eles beberem. Lembra disso na Antiga Aliança? Lembro. Ele fazendo o link com esse que fala aqui, esse também beberá do vinho do furor da ira de Ial. Sim, pega e põe eles para beber. Mistura aquela água amargosa. Por causa da idolatria. Da idolatria. Estava adorando um ser criado. E esses aqui que estão adorando também vão beber do vinho da fúria de Ial. Quer dizer, aquela água amargosa. Né, que foi ali triturado aquele ouro e dado para eles beber com a água, né? Uma água ficou amargosa. Mostrando claramente que é Moisés e Elias. Moisés e Elias. E eles também são anjos. E né? aqui tremendo, são né? Anjos, esse vai falar que é a marca, esse vai falar o que Babilônia está fazendo, entendeu? Você vê aqui que Elias confronta os profetas de Baal. Então vamos ver aqui quem é Ial. Tá vendo? Vamos ver. E não é para você ficar sofrendo, irmão, antes do tempo. Porque os Ealdim estão sofrendo antes do tempo, fica só fazendo conjuntura errada. Fica falando do que vai ser a marca, possivelmente. Porque se for enviado um anjo, porque esse anjo que está sendo enviado, logo em seguida, ele vai falar claramente o que é a marca. E vai exortar a todos os seres humanos a não colocar essa marca. Qual? Ele vai falar qual é. Não é para você ficar preocupado, não, irmãos. Vai estudar a palavra de Ial, a escritura. Por quê? Porque esse entendimento da marca vai ser dada naquele momento daqueles que ficaram para trás. Daqueles que ficaram para trás. A não ser que você queira ficar para trás, porque vocês estão estudando aí só marca. O que eu entendo é porque vocês estão estudando só marca, é porque vocês vão ficar para trás e precisam saber o que é a marca para vocês não pôr. Porque aqueles que vão subir, não precisa saber nem de marca. Porque não faz sentido. Não faz sentido, não é para ele. O que nós precisamos é crescer em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. E é isso que Filadélfia tem se esforçado. E o salmista disse, meditei na sua palavra dia e noite, para não pecar contra ti. Esses que estão meditando dia e noite, vai servir a Ial dia e noite. Dia e noite. Nas partes celestiais. Conforme ali o querubim que adora dia e noite. Né? E nós vemos isso aí, irmãos. E os irmãos estão longe de estudar as escrituras. Estão longe de estudar. Estão só por conta daquilo que é inútil. Por quê? Porque isso aí é astúcia do diabo. É astúcia do diabo. Conseguiu trazer o desejo, né? Você vê, irmão, falando assim do arrebatamento iminente, coloca o arrebatamento iminente, põe a cara do antimachia e põe lá, o arrebatamento iminente, só se for arrebatamento do antimachia, né? Levando para eles. O que é isso? Tá dando honra, tá dando
louvor, tanta honra para esse ser repugnante, dando tanto crédito, esquecendo o que a palavra fala. A palavra fala, porque vocês rejeitaram as águas mansas, as águas de Siloé que vem no final dos tempos, eu estou enviando para vocês as águas bravias do rio Eufrates, a saber, do rei da Síria, Emanuel. Emanuel. Ainda fala, Emanuel. Estão adorando, né? Já estão adorando. Então, se livra disso, irmãos, se livra disso, entendeu? Volte para as Escrituras, vai comer o verdadeiro maná que está sendo armazenado, que está sendo colhido em porção dobrada agora na sexta era. Mas o povo queria o quê? Codorniz, queria coisa da carne. E é coisa da carne de ficar em vacina, em macron, em adesivo, em band-aid, não sei o quê. Isso aí é codorniz. E é nisso que Iau rejeitou aquele povo. Verdade. Fica essa orientação para os irmãos. Nós vamos encerrar então esse vídeo. Gratidão pelos irmãos, pela paciência. Estude, de preferência mais de uma vez, escute. E em breve nós estamos lançando o outro vídeo. Nós vamos estar revelando quem estão alimentando as duas testemunhas lá no céu. E esses que estão alimentando também fazem parte dos 144 mil. É maravilhoso esse ensino. E tudo na palavra. É muito tremendo. Tudo na palavra. Então vamos, gratidão, papai, né? Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa, por Iau e por Yauxa, por Iau e por Yauxa, por Iau e por Yauxa. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Assim seja, amados irmãos, que vocês cresçam em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Nós estamos juntos. Aproveita bem esse tempo de 1260 dias, que já está avançado, né? E aproveite para remir o tempo de forma sábia, para que você não gaste tempo daquilo que não é pão. Exato. Tá? Que você gaste o seu tempo naquilo que é pão. Ok, irmãos? Assim seja. Até a próxima. Até a próxima, meus amados irmãos. Um grande abraço. Até lá.